Vou compartilhar com você nesse vídeo 5 palavras, são não só palavras soltas, né, são frases, né, que você vai utilizar. Algumas você vai precisar falar de fato, outras são em formas de atitude, vamos dizer assim, mas que certamente vão ajudar você a conseguir colocar em prática aquilo que a gente conversa aqui, né, sobre criar uma realidade nova, uma realidade que você deseja, tá certo? Primeiramente, se você já acompanha aqui o canal, sabe que o conteúdo vai ser bom, dá aqui um like. Se você está chegando agora, assiste o vídeo inteiro. Se você gostar, dá o like e se inscreve no canal também. E um outro detalhe, tá? Hoje eu estou lançando aqui um novo produto, né, que é acho que o meu produto mais premium, pelo menos no momento, que é a reprogramação extrema, né? Que é o quê? É uma reprogramação personalizada, né? Um atendimento individualizado, com acompanhamento, enfim. E para quem que é essa reprogramação extrema? Ela não é, já é bom deixar claro, ela não é para quem está enfrentando dificuldades financeiras. Então, as coisas estão muito difíceis, enfim, eu tenho outros produtos, se esse é o seu caso, né? O reprogramação extrema, ele é para quem já até ganha bem, já tem algum tipo de sucesso financeiro, só que consegue isso a duras penas, é pesado, sabe? Não tá leve. Chegou em um status ok, mas não tá leve, tá? Se você ressoa com isso, toca aqui, você vai entender como é que funciona, tem inclusive valor, enfim, tá? E tem lá a aplicação caso faça sentido para você. Bom, detalhe, tá? Eu vou atender apenas, no máximo, 10 pessoas por mês nesse formato, tá? Porque como é algo mais individual, né? Então, gera tempo e tal, então no máximo 10 pessoas, ok? Bom, quais são essas 5 frases ou 5 palavras, né? Eu vou citar aqui, né, uma por vez, obviamente, conversando com você sobre cada uma delas. E assim, não é que você vai precisar falar ou fazer isso aqui todos os dias e não. Em cada momento e dependendo daquilo que você quer realizar, você vai utilizar uma dessas, ok? E a primeira é o eu quero. Eu quero. Como assim eu quero? O eu quero é uma forma de simbolizar o seu poder de escolha, vamos dizer assim, tá? Cara, não sei se você já percebeu isso, eu percebi isso lá atrás, 8 anos atrás talvez, lendo um livro chamado Poder Sem Limites, né, do Tony Robbins. É um livro muito bom, porém meio complexo, né? É um livro que fala de PNL, mas de forma muito técnica. Mas, e na época eu não tirei tanto proveito dele assim, porque ele realmente era muito técnico. Só que uma das principais coisas que eu aprendi lá foi, tem um trecho lá que era o escolha a sua vida, né? Escolha a sua vida. E é uma coisa que muitas coisas foram meio que impostas pra gente, né? Tipo assim, olha, isso aqui funciona assim, aceite que é assim. Então, exemplo, né? A ideia de, olha, você precisa trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta. Ou segunda a sexta e sábado de 8 a meio-dia, por exemplo. Muita gente já não tem mais esse conceito, mas para muitos fala assim, não, é assim, se você quer ganhar dinheiro, é assim que funciona, né? Ah, eu quero, né, um relacionamento. Olha, então, é desse jeito aqui, você precisa aceitar que é assim, né? Então, essa primeira coisa, esse eu quero, é exatamente falar assim, não, eu quero isso daqui. Eu escolho isso daqui. Por mais que me digam que é desse formato aqui, que tem que ser assim, eu quero isso, né? E aí, eu fiz alguns vídeos aí, né, algumas semanas atrás, falando de algumas experiências que eu tive, assim, quando comecei a entender sobre esse mundo, e aí, especialmente lá nos anos de 2017, 2018, foi quando as coisas realmente aconteceram assim. A primeira coisa que eu fiz foi, na questão financeira, foi falar o seguinte: eu quero ficar rico. Eu quero enriquecer. Coisa que eu, se falasse comigo antes, falava, não quero, porque o rico é o mal, é aquilo, enfim, né? E aí,
eu tive um impulso externo para isso acontecer, que foi a mãe do meu filho ficar grávida, né? Aí eu falei, pô, né? Vamos dar um jeito. Então, essa é a primeira coisa, sabe? Aqui a gente vai conversar em uma escala mesmo aqui de importância, de prioridade. A primeira coisa é essa. Eu quero isso. Não me ensinaram que assim eu vou aceitar. A gente vai conversar sobre aceitação aqui, que é uma outra coisa, tá? Mas então, essa é a primeira. Eu quero. A segunda, aí já seguindo essa linha, é realmente como se fosse um segundo degrau da escada, é o eu vou. Eu vou. Tudo começa com eu quero. Enquanto não tem o eu quero, não existe nada. A segunda coisa é o eu vou. O eu vou é decisão. E aí, eu sempre digo isso, né? Que a decisão é o que separa os homens dos meninos, né? Que quando eu falo eu vou, eu estou decidido a fazer isso, é diferente do eu quero. Tudo começa com eu quero, mas enquanto fica só no eu quero, fica um sonho, fica uma coisa muito, né? E aí depois entra o eu vou. E aí, seguindo essa mesma linha que eu disse aqui, lá de 2018, a segunda coisa foi essa. Foi falar assim, não, eu vou enriquecer. E na época eu coloquei uma meta específica, né? Que era de fazer 30 mil reais por mês. E isso aconteceu em um período de menos de um ano, né? E quando eu decidi isso, eu ganhava 3, né? Então, a decisão é o segundo passo, sem sombra de dúvidas, porque aí é você colocando, você assumindo a responsabilidade, você falando, jogando pro universo, que tipo assim, olha, eu posso não saber como, mas eu vou fazer isso, me dá a ideia aí, me fala como que essa coisa vai acontecer. Tá? Então, segunda, eu vou. Terceira, isso aqui é bem específico, tá? Não se encaixa, aí não é necessariamente um terceiro degrau da escada. É uma coisa que pode ser que você precise, pode ser que não. Que é o eu aceito. Eu aceito. Aí o eu aceito num sentido de desapego, tá? O que tem? Como assim, tá? Como assim? Tem coisas, né? Tem coisas que isso é maravilhoso quando uma coisa depende de você, né? Olha, isso aqui depende de mim, está ao meu alcance, está na minha, né? Só que tem coisa que não. Tem coisa que não. Tem coisa que não depende de você. Se a gente for pegar aí no mundo de um relacionamento amoroso, cara, não vai depender só de você, sempre vai depender de uma outra pessoa, né? E em vários outros aspectos também é assim. E o que acontece? Quando você é apegado a uma coisa que não está no seu controle, isso vai gerar sofrimento. E o sofrimento aí a gente volta lá no degrau zero da escada, que é o que você está sentindo, você está pedindo. Uma coisa que eu sempre reforço aqui, né? Então, por que a gente estou comentando sobre esse ponto? Porque não vai adiantar se eu quero, eu vou e tal, só que se de alguma forma eu sou apegado a algo que não está no meu controle, e aí esse algo pode ser tanto, vamos dizer aqui uma coisa que dependa de outra pessoa, mas mesmo no resultado financeiro, olha só, é uma coisa que pode parecer meio contraditório, mas eu vou te dizer exatamente o que eu penso, o que eu sinto com relação a isso e espero que fique claro para você. Por exemplo, eu quero fazer 100 mil reais por mês, tá? Então, eu decido que eu vou fazer isso. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, eu solto isso. Olha que loucura. Como assim, ao mesmo tempo, eu solto isso? Assim, olha, é o eu solto no sentido, tipo assim, eu vou fazer isso sem pressão. Eu não vou ficar louco, sabe? Eu não vou... tipo assim, se isso não acontecer no período que eu quero, eu vou achar que sou um fracasso. Não. Eu vou fazer tudo o que for possível, mas isso vai acontecer no momento que tiver que acontecer. Eu vou fazer aqui, né,
A minha mente vai me dar ideias de como fazer isso e eu vou agir de forma desapegada. Por exemplo, uma das ações que eu estou fazendo é isso aqui, ó. A minha cabeça me deu as ideias. Olha, para você chegar nesse resultado, você vai precisar fazer um vídeo por dia, tá? E eu estou fazendo de forma desapegada, entende? Então, ao mesmo tempo que eu estou decidido, eu entendo o que é preciso fazer e eu faço aquilo com desapego. Fez sentido? Espero que sim, né? Porque é uma coisa ali que pode parecer meio estranho, tá? Então, terceira, eu aceito. A quarta é das coisas que você mais ouve, né? Mas é verdade, que é o eu agradeço, né? Eu agradeço. E agradecer inicialmente pelo que tem mesmo. Você já com certeza já ouviu bastante, agradecer inclusive pelo que não tem, e faz sentido, mas a primeira coisa é pelo o que tem. A primeira grande transformação que eu tive foi tendo pouquíssimo e realmente agradecendo por aquilo, tá? Então, o eu agradeço, e aí entra naquela linha do ao que tem mais é dado. Você sempre vai me ouvir falando aqui essas duas frases. O que você está sentindo, você está pedindo, e ao que tem mais é dado. Eu sempre vou falar isso. A repetição é a mãe da retenção, né? Então, essas são frases que eu tenho aqui e repetindo, elas vão entrar na sua cabeça também. São crenças que te mostram como as coisas são e aí facilita, né, com que você alcance o que você deseja, tá certo? E a última delas é a mais poderosa, que é eu sou, né? Eu sou. Para algumas pessoas, essa palavra tem uma conotação mística, inclusive, né? Para alguns, cabalística, né? Para quem já estuda, por exemplo, tem uma pessoa que é muito conhecida aí, né? Que é o Neville Goddard, que é um cabalista, né? Ele falava sobre cabala e tal, e falava muito sobre essa palavra, esse termo, eu sou, né? Tem muito uma questão sobre o nome de Deus, ser isso, enfim, né? Mas se a gente for tirar essa questão mística de lado, eu sou nada mais é do que a consciência de que você já é algo, que você já está em uma determinada situação e isso é o que de fato faz tudo acontecer, né? Então, eu até fiz uns vídeos passados aí explicando exatamente o meu processo das metas que eu tenho assim, e que depois que a minha mente aceitou que aquilo realmente já era uma realidade, tudo foi se transformando assim de forma claríssima do que era preciso fazer para isso acontecer. Isso só veio após esse eu sou. Mas eu gosto sempre de deixar bem claro isso. O eu sou é o último degrau da escada. Se você já quiser pular para o último degrau, provavelmente não vai funcionar muito bem, tá? Você precisa, não tem como você dizer que é uma coisa que você talvez ainda tenha algo de negativo com relação àquilo. Com relação a enriquecimento, por exemplo, né? Muita gente repete, eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na sua cabeça ainda tem resquícios de coisas negativas. Como é que você vai sentir que já é aquilo? Não faz sentido. Beleza? Então, dependendo aí do seu momento, você vai utilizar alguma dessas palavras, dessas frases, para criar realmente aquilo que você deseja. Fez sentido? Deixa aqui um comentário e vou te convidar novamente para conhecer aqui, né, o Reprogramação Extrema, se você está nesse estágio, né? É muito importante ficar claro aqui, não é um produto para quem está com dificuldades extremas, para que não, tá? Se você já tem algum sucesso financeiro, não é que você é trilhardário, não, mas tipo assim, você já não está passando dificuldade, só que está pesado, tá? Esse produto pode ser para você, toca aqui para você entender como é que funciona. É isso, um abraço, até um próximo